Que assim seja. Quando a gente pensa na paciência do Kardec, é algo que a gente às vezes quer chegar às conclusões de uma hora para outra. E quando a gente não tem essas conclusões, geralmente a gente desiste no meio do caminho, né? A gente percebe o quão paciente, o quão ali, muitas vezes ele voltava e voltava até entender, até ter a conclusão correta. Depois tinha paciência de explicar para aqueles que não entendiam. Às vezes faz um livro para explicar o livro de uma forma mais fácil. Então a paciência dele, o entendimento do trabalho que ele tinha que fazer realmente é monstruoso, né? E às vezes a gente ignora, não consegue perceber. Bom, vamos lá. Então nós estamos nas causas primárias, ainda falando sobre a criação. Nós falamos sobre pluralidade dos mundos e hoje nós vamos trabalhar considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Nós precisamos tomar um certo cuidado, porque em especial nessa parte sobre a criação, parece-nos que nós vamos bater de frente com aquilo que a igreja trouxe ou bater de frente com o que a Bíblia trouxe. Então, é natural que quando a gente bata um olhar sem uma análise, ao primeiro instante, a gente vai falar assim, então o que estava na Bíblia é tudo errado. E ontem eu tive um bate-papo muito legal, porque a minha filha ela tem amigos na evangélica, tem amigos na católica, E, então, às vezes, há os cultos nas casas evangélicas, há também nas católicas, E ontem ela foi numa casa de uma amiga católica, que teve um culto lá, um exercício que eles fizeram da igreja, e ela voltou com um monte de dúvidas, e questionou assim, pai, mas falaram um monte de coisa que não tem sentido nenhum lá, É mentira tudo aquilo? E se é mentira, qual é a verdade? Então, muitas vezes é natural que a gente tenha essa dúvida dentro de nós, porque há uma percepção da Bíblia como sendo, de fato, informações exatas. E quando a gente começa a estudar e parece que está um pouquinho divergente da Bíblia, a primeira coisa que a gente tende a fazer é perder um pouco a crença nela e falar, quer saber? Deixa para lá isso, porque não tem nada a ver. Coisa de velho, E parece que a doutrina espírita vem substituir o que a Bíblia trouxe. E a gente vai entendendo que não, que é uma consequência, é um continuar, é um explicar, ou seja, uma chave diferente àqueles textos que a gente não entendia, ou que a gente achava que entendia e passa a não entender. Porque nós trabalhamos na formação dos mundos e para nós, ao olhar da ciência, comparando o que a religião trazia, já nos pareceu uma aberração. Aí nós falamos sobre a formação dos seres vivos. Nós falamos sobre o povoamento da terra e sobre Adão. Nós estamos falando de coisas que na Bíblia tem, que a igreja há muito tempo ensinou. Depois falamos sobre as raças, falamos sobre pluralidade dos mundos, e aí parece então que cada tema desse vai adentrando e parece que Kardec está batendo de frente com a religião católica do seu tempo, com a linha de pensar daquele tempo. E não é isso. A proposta, inclusive, do texto de hoje é um texto um tanto quanto diferente. Às vezes Kardec faz isso. Ao invés de ele trazer uma pergunta, ele traz um texto. E quando ele traz um texto, ele traz para que nós possamos ler e interpretar diante daquilo que nós já temos de conhecimento. Ou seja, o texto de hoje, que é o item 59, podemos chamar de questão 59 também, ele vai abordar todos esses 5 tópicos ao entendimento da Bíblia. Por isso ele vai trazer considerações e concordâncias bíblicas. O que será que tem de concordância entre o que os Espíritos trouxeram e o que a Bíblia nos apresentou? Será que é tão diferente assim? Então, quando nós vamos pensar aqui, no título,
O que nós podemos extrair daí? O que será que Kardec gostaria que nessa etapa nós tivéssemos? Quando eu vou fazer uma consideração a alguma coisa, qual é o primeiro movimento que eu preciso fazer? Vamos lá, vamos pegar um texto e vamos considerar esse texto. Eu preciso analisar, eu preciso refletir. Quando eu vou pensar nas concordâncias, eu vou falar assim, bom, então são 2 textos que eu vou analisar, ou são 2 conteúdos, ou 2 pontos de vistas diferentes. O que entre um e o outro eu posso criar de interligação? Ou melhor, o que um pode acrescentar no outro? Ou melhor, o que um pode fazer o outro ficar mais claro? Porque a doutrina espírita, há um movimento dentro da doutrina espírita, inclusive, que se dedica a estudar os trechos bíblicos, que parecia ser algo tão lá atrás, tão afastado, que quando a gente traz os ensinamentos da doutrina para dentro dos textos bíblicos, a gente percebe essa união e essa concordância. Mas se a gente bate um olho e quer ler justamente da maneira como a gente lê e interpretar, fica difícil. Então, por isso, quando ele traz para nós considerações, é preciso que a gente gaste um certo tempo antes de refutar alguma ideia. Porque senão nós vamos ficar igual àqueles que Kardec refutava na introdução. Quando Kardec apresentava a ciência espírita, alguém vinha e refutava. Agora, muitas vezes, nós estamos nesse papel. Alguém apresenta uma ideia e a gente vai refutar a ideia. Não é assim. Ou melhor, a gente não podia falar assim, mas o entendimento nosso é diferente. Então lá eles entendem assim, mas se a gente estender esse entendimento, é assim que funciona. A gente vai perceber que Kardec não está contrário à Bíblia, principalmente no que ele vai trazer concernente à criação. Porque eu não sei vocês, mas quando a gente estuda a criação, pelo menos para mim, fica um negócio assim, mas meu Deus, como pode alguém acreditar nisso ou como eu posso há muito tempo ter acreditado nisso? Sem pensar, sem refletir. Então a ideia aqui não é dizer assim, olha, tudo que foi ensinado para nós foi mentira. Não foi. E é isso que nós vamos entender no texto de hoje. Tá? Aí ele traz 9 parágrafos, ou 8 parágrafos, dependendo da tradução, e aí nós vamos parando e entendendo. Ele vai fazer um resumo de toda essa questão da criação ao entendimento bíblico, para nós não ficarmos brigados com a Bíblia. Tá bom? Alguém quer trazer algum comentário a mais? Então a ideia nossa é levar a doutrina espírita para reinterpretar aquilo que a Bíblia trouxe. Se eu leio a Bíblia realmente pelas letras apenas e eu não trago uma interpretação espiritual, parece que ela perde sentido. Tá bom? Léo, pode falar, Dani. Eu li um texto que dizia que as interpretações dessas religiões nos afastaram do cristianismo original. Perfeito. O homem, nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso também, né? O homem, com as suas interpretações equivocadas, que é o que o Dani trouxe agora, vai nos afastando do que realmente Jesus nos trouxe. Mas Jesus nos trouxe a lei de Deus, né? Então vamos pensar sobre a lei natural, a lei divina. As nossas interpretações contrárias, as nossas convicções cegas, é o que de fato nos afastou da verdade. E o compromisso nosso é retornar à verdade. Por isso que a doutrina espírita vem trazer luz, ou chamar a gente realmente para a verdade, tá bom? Os povos têm formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com o seu esclarecimento. Então é muito divergente quando nós vamos falar sobre criação de uma pessoa para outra, nós vamos perceber que cada um tem uma interpretação, cada um fala de uma forma. Só que Kardec já traz para nós, porque os nossos esclarecimentos ou os nossos conhecimentos são diferentes. Se eu vou perguntar
para alguém da área da ciência sobre a criação, ele vai para um caminho totalmente diferente do que de um religioso. Se eu pego então um religioso que ele tem uma fé cega, que ele só escuta, decora e não reflete nada sobre o que ele está aprendendo, ele vai trazer um outro olhar da criação. Se eu trago para o lado da filosofia, por exemplo, vai ser outro ponto a ser olhado. Então, de acordo com os esclarecimentos que a pessoa tem, nós vamos entendendo quão divergente cada um vai ser sobre a criação. Quando eu olho para o lado da ciência isolado do resto, eu tenho um olhar. Quando eu trago o olhar religioso, afastado da ciência e da filosofia, eu tenho um outro olhar. Quando eu olho só o lado filosófico e abandono a ciência e a religião, eu tenho um outro olhar sobre criação. Só que aí dentro de cada um desses três pilares, da ciência, da filosofia e da religião, tem pessoas que conhecem mais e pessoas que conhecem menos. Então, os que conhecem mais traz um outro olhar, os que conhecem menos traz outro olhar menor. Então, há uma divergência absurda quando a gente trabalha sobre a criação. Nós falamos assim, para nós comentamos aqui numa outra oportunidade, para nós, parece que tudo isso que nós falamos é muito claro. Parece-nos hoje, né, com esse entendimento, mas um tantinho para trás, ou numa encarnação anterior, quanto nos era distante esse entendimento, né? Apoiado na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança, ou seja, a contradição de algumas dessas teorias. Algumas destas, não são todas as teorias que são impossíveis ou que apresentam contradições. São algumas, tá? Porque a gente tende a falar assim, não, o que o Espiritismo trouxe é isso e o resto eu ignoro. Não, vamos lá, vamos com calma. A que os Espíritos apresentam confirma a opinião de há muitos partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então aqui é um ponto interessante. A doutrina espírita, ela dá a mão à ciência, embora a ciência não dá a mão ao espiritismo ainda. Então, o que Kardec está trazendo é, olha, o que os espíritos trouxeram para nós está alinhado com aquilo que os homens, ou seja, com aquilo que a ciência vem mostrando. Há muitas dessas teorias sobre a criação que a ciência avança, descobre uma coisa e aí eles mesmo assim continuam batendo o pé, que é isso. Um exemplo, nós vamos falar do céu e do inferno de novo. Já foi provado que não existe fisicamente isso, mas ainda há linhas de pensamento defendendo o céu e o inferno. O que nós entendemos quando a doutrina espírita nos traz, pelos esclarecimentos dos bons espíritos, dos espíritos superiores, a ciência avança, a ciência descobre e aquilo que os espíritos trouxeram estão alinhados. Então, o que ele está trazendo para nós, ó, o que o Espírito tem apresentado, está alinhado com o que a ciência tem demonstrado. Então, não está contrário, está sendo provado paulatinamente. Tá? A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Muitos vão dizer assim, ó, tá bom, a doutrina espírita é legal, é interessante, a doutrina espírita ajuda muita gente, né? Tem um caráter consolador, só que quando vai falar de interpretação bíblica, aí ela não sabe, aí está tudo divergente. Fala de reencarnação, mas sendo que lá atrás falou para proibir, e aí começa, então parece-nos que os ensinamentos dos espíritos, é o que ele está falando, as objeções que chegam sobre o espiritismo é que nós estamos contrários aos livros sagrados, ao que encontramos dentro da Bíblia, né? Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, ou seja, parece, mas não é, né? E que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Doutrina espírita pega aquilo que parece que não tem significado,
que é um simbolismo, e ela vai codificar, ela vai ensinar o que aquilo significa. Porque, como Jesus mesmo havia dito, muitas coisas ele não podia nos trazer, porque nós não tínhamos condição de entendimento. A partir do momento em que a ciência avança, que os tempos avançam, é possível entender coisas que antes nós não entendíamos. Era possível falar de fluido cósmico universal na época de Moisés? Mas que loucura que é essa? Não tinha como. Então é preciso esperar o tempo para que as coisas sejam compreendidas. Então qual é o ponto principal? Eu preciso ter um exame sério, porque se eu não olhar com seriedade, com respeito, no sentido de estudar mesmo as coisas, de gastar tempo, provavelmente eu vou achar que há contradições entre a doutrina espírita e a Bíblia, tá? A Bíblia traz muitos significados simbólicos, figurados, assim como as parábolas de Jesus. Né? Então, as parábolas de Jesus, hoje a gente percebe, né, todas as outras linhas de pensamento tentando trabalhá-las de uma forma mais espiritual, mas antes não era. A doutrina espírita surge com esse chamado de olhar e extrair um pouco esse chamado espiritual das coisas. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Eu trouxe para a gente um pouquinho sobre os 6 dias da criação. Nós temos lá, nós já comentamos, tudo que nós estamos trabalhando hoje, nós já estudamos em outras oportunidades. Os 6 dias da criação é algo que é meio que não aceitável pelas outras linhas de pensamento, pelas outras religiões. E a doutrina espírita vem explicar essa etapa de cada um, né? Então eu trouxe para nós, lá na Gênesis, no capítulo 12, trabalhando sobre a Gênese mosaica, os 6 dias da criação. Para espíritos incultos, ou seja, que não têm o conhecimento, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. Se a gente pensa lá na Gênesis, os 6 dias da criação, Deus criando, faça-se a luz até a constituição do homem, ali como não tem um sentido de compreensão pela razão, aqueles que não conhecem acham aquilo maravilhoso. Parece que é algo surreal. Como que alguém pode construir um mundo em 6 dias, não é? O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias, por só um ato de vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Por que Deus era poderoso? Porque imaginar fazer um mundo com todas as diversidades que existe em 6 dias, somente um ser muito sobrenatural seria capaz. Então hoje, eu tirar da minha concepção que não são 6 dias e eu ter que alongar isso, parece que Deus está perdendo um pouco a força, porque legal era em 6 dias e descansou no 7º. E muitos trazem esse olhar do 7, se Deus descansou, eu também descanso. Então a gente está tentando olhar Deus nessa forma humana, um pouquinho melhor do que os homens. Tá? Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que aqui estavam escritos, do que estas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Parecia, ou parece ainda aos nossos olhos. A gente imaginar que do nada, não tinha nada, e Deus falou, faça-se a luz, e a partir dali começou tudo a acontecer. Isso é maravilhoso, isso enche os olhos,
e a própria imaginação, né? Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso, que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teria dito que Deus não era mais hábil que os homens. Então sempre buscamos o extraordinário, né? E nunca queremos olhar pela razão. Então acontece o extraordinário, a gente se encanta. A gente não para e vai entender pela ótica da razão. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Já pensou se existisse uma ciência que falasse assim: olha, tá vendo tudo isso aqui que já foi provado? Desmente tudo isso que você acha que é realidade, ou mostra uma versão diferente. Esse negócio de 6 dias, a ciência provou. Mas aí o que as pessoas ficam indiferentes, ficam frias, não dão atenção. Porque já pensou eu perder o brilho? Eu estou achando Deus, o barbudinho lá, velhinho, e aí eu vou ter que perder toda essa minha memória ainda, né? Então eu fico indiferente. Não quero nem ouvir isso. Eu vou seguir com o que eu acredito. Eu vou ter que destruir todas as minhas crenças até aqui, né? Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência. Então, eu vou ignorar a Bíblia? Ele está falando, não. O que nós temos que fazer com ela? Estudar, porque ali há códigos, há significados, certo? Para ser interpretado. Eu só vou interpretar que jeito? Pela luz da razão e da ciência. Pela ciência, pelo conhecimento, pode ser que demore um certo tempo para as coisas serem provadas. Por isso eu tenho que tomar um cuidado antes de refutar qualquer coisa ou ir contra qualquer coisa, com certeza, porque a ciência pode vir e trazer provas que eu tenho que mudar tudo isso. Fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre-se-lhe que apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. Muitas vezes a gente vai percebendo que descobre-se pela ciência uma coisa e a religião obriga a gente a aceitar como era no passado. Porque perdendo essas bases, parece que a gente perde o poder da própria religião. E parece que perdendo o poder da religião, Deus perde a sua força. Mas é o que o texto de Kardec está dizendo para nós. Olha, pelo contrário. Se a gente conseguir dizer, a gente estava errado, a gente tinha interpretado errado, a nova interpretação é essa, alinhada com a ciência, fica muito mais sólido, muito mais bonito. Entender que a interpretação humana falha. Lembrando que o Dani falou no começo, a interpretação nossa vai nos afastando disso. E aí se eu paro para olhar algumas coisas pela razão, eu vou entender que é pura invenção. Que o significado daquilo não existe. E aí sim Deus perde o seu valor. Exemplo, de novo, a própria condenação eterna. Eu imaginar que alguém vai para o inferno, de lá não sai nunca mais. Eu tenho que olhar para Deus e falar, o Senhor é muito ruim. Então ele perde o seu valor, né? Tá? Aí ele vai trazer agora uma das questões no sentido bíblico, né? A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade,
não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. Então Kardec está trazendo assim, olha, mas nós vamos mudar a religião, nós vamos mudar o que há muito tempo está aí na Bíblia. E aí ele está falando, olha, Adão não é a primeira coisa que vocês vão ter que mudar, teve outras coisas que vocês já tiveram que mudar. E ele vai começar a trazer para nós o movimento da Terra, de novo pensando na ideia do céu e do inferno. Achava-se que a Terra era o centro de tudo. A religião defendeu isso muito tempo. E não teve como segurar. Ainda que ela tentasse, não teve como. Então, a gente está preocupado em garantir que Adão realmente foi o primeiro, mas teve outras coisas já que nós tivemos que mudar a interpretação. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo, ou seja, sem ofender a sua própria razão. Se hoje alguém defende que a Terra ainda é o centro do universo, está indo contra a própria razão, está indo contra a própria ciência, contra as próprias descobertas, né? E que se a gente voltar tempos atrás, ele está falando das perseguições. Tanto Copérnico, tanto Galileu Galilei foram muito perseguidos e afirmava-se que eles estavam errados. E quando descobriu que a Terra não era o centro do universo, mas que o universo é tudo isso que a gente descobriu até hoje, que é muito pouquinho ainda, Deus ficou muito mais maravilhoso. Porque eu pensar apenas na Terra, Deus é bom, mas pensar no universo ele é bom demais, né? Então a gente vai percebendo que abrir mão de algumas crenças faz a gente entender Deus de uma forma muito maior, tá? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. Então, pensar-se em 4.000 anos antes do Cristo para a formação da Terra é um absurdo, porque hoje os estudos já nos datam a Terra de 4,5 bilhões. Então já tem provas disso irrefutáveis. Eu ainda vou bater na ideia que começou-se há 4.000 antes do Cristo. Não tem sentido, né? A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres indeléveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Então, quando eu imagino 6 dias da criação, a Bíblia mentiu? Não. Eu que não entendi o sentido dos dias. Existiu 6, mas não 6 dias. 6 períodos, 6 eras, 6 momentos. Então, nós interpretamos aquilo como ao pé da letra e trazemos como verdade. Ou seja, a Bíblia não está errada. É nós que estamos querendo interpretar de forma diferente. E aí cada pedacinho, centenas de milhares de anos, que data-se de 4,5 bilhões mais ou menos. Até aqui tudo bem? Isto não é uma doutrina. Uma doutrina insulada é um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra, evidentemente, o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, nós não vamos descartar a Bíblia. A Bíblia ela não está errada. O erro está na forma como nós a interpretamos, ao pé da letra. Se eu olho os conteúdos bíblicos e se eu alinho ao científico e eu compreendo o que ela quer me dizer,
na verdade, elas têm um grande significado. A maneira difícil é como a gente olha, porque geralmente é a linguagem figurada e nós vamos tomar a figura como sendo verdade, né? Então, se a gente pega lá, vamos trabalhar a parábola do semeador. Quando Jesus está falando, está lançando a sementinha no solo, o solo, na verdade, não é o solo, somos nós, né? O nosso coração, o nosso íntimo. Há diversas formas de a gente interpretar, mas se a gente for olhar por essa analogia nessa parábola, então se eu estiver pensando no solo propriamente dito, Jesus está ensinando a agricultura, né? Então, quando eu trago uma outra forma de ver, aí eu entendo o olhar espiritual sobre isso. E é tão interessante, né? Bom, vamos seguir aqui, ó. Deve-se aí concluir que a Bíblia é um erro? Então nós falamos, não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ou se enganaram ao interpretá-la. Mas será que a maioria se equivocou? Mas será que realmente todos se equivocaram? Será que ninguém sabia que a Bíblia trazia simbolismo e ela tinha que ser interpretada de outra forma? Então é preciso tomar um cuidado, porque às vezes ensinamentos preciosos estão guardados e há interesses para que eles não sejam descobertos. Porque ali há um código moral à humanidade. Interpretar o que a Bíblia traz aos olhos espirituais é um chamado espiritual muito grande. Tá? Então, só para a gente entender como que a doutrina espírita ajuda a gente nessa compreensão da criação, né? Eu peguei lá na Gênesis de novo, Kardec traz um quadro para a gente sobre os 6 dias da criação, ou sobre os 6 períodos, se a gente quiser pensar assim. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite que se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Então, olha o que Kardec trouxe para nós lá atrás. Ele pega um dia da criação, desde o faça-se a luz, e ele vai interpretar justamente qual período quer dizer isso. Então aquela ideia dos 6 dias, tá bom, então sem período, que período é esse? Kardec dividiu para a gente. A própria ciência já demonstrou isso, tá? Então ele começa para nós assim, ó. Tudo isso para a gente entender que a Bíblia, isso aqui nós já falamos, já refletimos, estudamos, mas tudo para entender que a Bíblia, ela traz as verdades, a gente só tem que entender como olhar para ela, tá? E ela não pode ser um livro considerado histórico, que eu vou olhar para ela e entender com as datas que ali estão, né? Então, o primeiro dia, o céu e a terra, quando vai fazer a luz, né? Faça-se a luz. Então, ele vai trazer que o primeiro período é o período astronômico, a aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa, que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, as estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas, estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra, que tinha uma atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizadas, né? Em estados voláteis. Quando a gente pensa nesse primeiro período, é a formação da Terra. Desde a explosão que nós falamos da estrela, formação do Sol, toda a formação do sistema solar, é esse primeiro período. Tá? Quando está construindo a luz, a explosão que teve da matéria sendo unida, nós falamos sobre isso. É a primeira fase que nós encontramos lá na Gênesis. A luz foi feita depois do Big Bang, 10 milhões de anos antes da Terra. 10?
depois, aí já se fez a luz. Depois da planeta da Terra, já tem 10 bilhões de anos no universo. Aí sim, já surgindo de matéria cósmica e de explosões de outras estrelas, formando a Terra. Aí, todo esse período de 10 bilhões de anos, a gente pode considerar que é um período astronômico, para a formação do universo, né? Então, muitos outros sóis, estrelas, planetas, sistemas, quando a Terra surgiu, já estavam num nível de evolução superior. Então, a gente tem que separar a fase 1 do período astronômico na formação da Terra e a fase 1 do período astronômico na formação do universo. Nessa etapa, na Gênese, nós vamos falar sobre a formação da Terra. E esse é o ponto que a gente está trazendo. Se a gente vai trazer para o universo, a gente perde até os dados, né? Porque aí não existe, né? Cada vez se descobre mais do universo, né? O que imaginava como a Terra sendo o centro de tudo, que só existia a Terra. E que aí ele tinha, então, 4.000 anos antes de Cristo é o início da formação da Terra. E aí ele vai trazer que não, que é muito tempo, que é o que você falou da própria data, datando esses 4,5 bilhões de Terra mesmo, né? Do planeta Terra. Então ele começa nesse estado primitivo mesmo, unindo as matérias, trazendo, vindo da explosão da estrela e do Sol ali, o que sobra do Sol, né? Tá? Então, da Terra. Isso, formação do mundo, né? Da Terra, do planeta. Tá? Então esse é o primeiro dia comparando lá com a Gênese de Moisés. O segundo, ele vai falar então sobre o firmamento, separando das águas de baixo, das águas que estavam acima do firmamento das que estavam de baixo. Então ele falou que há ali uma separação das águas de cima para as águas de baixo. Lá na Gênesis tem isso. Então é o período primário, o endurecimento da superfície da terra pelo resfriamento, formação das camadas granítica, atmosfera espessa e ardente, traz impenetrável os raios do sol, não penetra, precipitação gradual da água e das matérias sólidas, vai caindo ali as águas na superfície do globo, e ausência completa da vida orgânica. Então é um momento que está tendo um endurecimento da superfície da Terra. Está começando a resfriar depois da explosão, da união da matéria. É segundo dia, segunda etapa, tá? No terceiro dia, então o que está amarelo lá faz referência ao que está na Gênesis. As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem, aparece um elemento árido, a terra e os mares e as plantas. É um período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiro depósito de sedimentos formados pela água, traz um calor ainda úmido, porque a água está resfriando, está caindo na superfície, a superfície ainda é quente, então ainda tem aquele calor úmido, né? O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Surgem os primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Os líquens, os musgos, os fetos, os licopódios, as plantas herbáceas e as vegetações colossais. Primeiros animais marinhos, como os zoófitos, os polipéros, os crustáceos, e surgem os depósitos de hulha. Aqui são os inícios do carvão mineral. Então é um período de transição, começa a ter já a parte da vegetação. Então se a gente pensa antes na era mineral, agora a gente está entrando já com o vegetal, assim, né? Tá? No quarto dia, vai fazer... É o formação do carvão vegetal. Você tem a foto aí, Marcelo? Devia ter posto. É uma variedade do carvão mineral. Isso. No quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas, né? Que são os lunares que eles falam. Então, é um período secundário.
a condição da terra ali, ó. Superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, meio pantanosas, né? Temperatura menos ardente, já resfriou um pouco. Atmosfera um pouco mais depurada, tá um pouquinho mais limpa, né? Considerável depósitos de cálcios pelas águas. Vegetais menos colossais, menos volumosos, novas espécies, plantas lenhosas e surgem as primeiras árvores. Surge também peixes, os cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Então a gente começa a ver agora que começa a startar um outro reino, o reino animal. Passa-se os períodos para que as coisas possam ter o seu devido lugar. E o quinto dia, Deus fez lá o peixe e os pássaros, né? Até o período terciário. Grandes entumecimentos, né? Saliência da crosta sólida, formação dos continentes. Retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares. Atmosfera ainda mais depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar. Então o calor agora vem do sol e não mais pelo aquecimento da terra. Gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade e os pássaros. Quando aconteceu tudo isso, o sexto dia é o quê? É o último dia. O homem, o sexto dia é o último dia, depois ele descansou, lembra disso. Nós não fomos criados, então a gente tem que ter sido criado no último, né, gente? Tá? Então o quinto dia foi os peixes e os pássaros. Agora ele criou o homem, certo? Errado. Aí teve um dilúvio. Os animais grandões acabaram. Cientificamente está provado. O dilúvio está aqui, nesse período. Não lembro. Também foi, mas eu não lembro qual é em que momento, né, da fase. Pode ser que ainda naquela fase transitória do resfriamento ainda, né? Mas aqui nós temos um dilúvio universal. E aí no sexto período da criação, o homem. Então, se a gente for pensar aqui, Noé não existia aqui ainda. Então, Deus vai fazer Noé depois do dilúvio. Aqui é um dilúvio inteiro, total, mundial. Mas esse daí... No planeta. Esse dilúvio não foi causado... Aí... Ele não é o da arca. Não é o da arca. O sexto dia. Então fez os animais terrestres e o homem. Aquático sobreviveu, né? Certo? Período quaternário ou pós-diluviano, que a ciência aborda. Terrenos de aluvião são aqueles formatos as formações das ilhas, né? Ali as terras que vão se acrescentando. Vegetais e animais da atualidade e o homem. Eu trouxe esse texto para a gente entender assim, o que significa cada dia da criação e entender que o dilúvio provado pela ciência está deslocado. Nós já falamos sobre isso, mas só para lembrar disso. Antes, aquele dilúvio geral, ele veio antes do homem existir. Como se ele estivesse preparando a terra para o homem. Exatamente isso. Tá? Ele estava lavando a casa. Estava lavando a casa para entregar para a gente. Tirando as impurezas, coisas que não era legal. Deixando bonitinho. A gente vai chorar. As aves
Elas conseguiram escapar. Talvez sim, né? Porque ele fez os animais terrestres, né? Quer dizer, os peixes e as aves continuaram, né? Vai saber se lá, né? Aonde, né? Eles boiando, né? Não sei. É dilúvio, né? Elas ficaram em cima das árvores, né? Não sei. Bom, aí eu trouxe o seguinte, lá no capítulo 6 do Evangelho, Kardec coloca no advento do Espírito da Verdade, lá em Instrução dos Espíritos, ou seja, um Espírito veio instruir Kardec. E o Espírito é o Espírito de verdade. O próprio Cristo trazendo uma mensagem para Kardec. A mensagem ela é inteira importante, mas eu quis só trazer esse último parágrafo, que traz justamente o que o Dani falou sobre a interpretação do homem. Então vamos lá, ó. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. Cristianismo, ensinamento do Cristo. Então o que o Cristo trouxe, estão todas as verdades. Então a doutrina espírita não veio trazer nada de novo, só ajudar a gente a interpretar. Então no cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Por que falou nada perece? Quando Jesus foi interrogado, ele disse que não veio destruir as leis, mas dar cumprimento, mostrar como funciona, dar claridade para aquilo que lá atrás não se entendia. Se nós quisermos entender um pouquinho melhor, aquilo que Moisés trouxe, a própria criação, Jesus veio nos trazer um código para o entendimento disso tudo. O primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe foi naquela conversa com Nicodemos, quando ele vai ensinar sobre reencarnação. Porque tudo que nós estudamos até aqui, se eu não trouxer a reencarnação como ensinamento base, tudo perde sentido. Tá? Então Jesus não veio destruir nem apresentar nada novo. Toda essa bagunça é de origem humana. Os homens, pelos seus interesses, vão dando novos horizontes para as Escrituras. Aí eu peguei o caráter da revelação lá na Gênesis também. No item 22, ó. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, qual é a antiga lei? A lei de Moisés. Então ele tomou o que é eterno e divino. Eterno é a lei de Deus, ou seja, tudo aquilo que trazia um valor espiritual, Jesus manteve. E rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, e acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Então Jesus pegou aquilo que do Antigo Testamento, tirou e guardou, manteve o que tinha valor espiritual, o que era valores transitórios para a sociedade daquela época, ele descartou, ele acrescentou nova visão para aquele período em que ele estava vivendo. Qual foi a primeira coisa que ele colocou? Revelação da vida futura. Não é morrer e acabou, porque senão ele não conseguiria trazer a mensagem dele, né? Falou sobre as penas e as recompensas, colocando a responsabilidade no homem, não é? Então a civilização, a humanidade tinha amadurecido já um pouco mais, e aquelas leis tão rígidas da sociedade que Moisés tinha instituído já não precisava mais ser daquele jeito. Já trazia um pouco mais a necessidade do esclarecimento espiritual. Então Jesus vem e amplia
à humanidade esse olhar espiritual. Ou seja, tudo ao seu tempo. As revelações vão sendo trazidas ao seu tempo. Em relação, aos seres vivos, então voltando ao texto de Kardec. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, com a diferença de que essa obra, ao invés de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então quer dizer que a ciência, ela descobriu que Moisés estava certo na Gênese. O homem foi o último realmente a ser criado. A única divergência está em relação ao tempo. Só isso. Que realizou pela vontade de Deus, segundo as leis e as forças divinas, em milhões de anos. Não mais em 6 dias. Mas o ensinamento está certo, a gente só interpretou errado o período, o tempo. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso, perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente que não, Então é o que nós falamos, cada descoberta nova, nós vamos entendendo quão grande é Deus, a gente vai se encantando ainda mais por Deus. Aí eu trouxe questão 38 que nós já estudamos, Como criou Deus o universo? Porque falou de Deus, como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Porque no texto anterior, ele colocou, pela sua vontade. Os Espíritos já tinham dito que Deus criou o universo pela sua vontade. Tudo bem até aqui? Seria necessário fazer-se da divindade bem mesquinha ideia para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. Ou seja, a gente tem que ter uma ideia muito limitada, muito mesquinha, para não reconhecer a grandiosidade de Deus. A ciência, longe de apoucar ou de apequenar a obra divina, nos-la mostra sob aspecto mais grandioso. Então, as descobertas da ciência apresentam Deus ainda maior, as obras ainda maiores, e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. As descobertas científicas, elas não vêm contrárias àquilo que a lei natural trazia. As leis científicas não vêm contra aquilo que Deus coloca, não tem como, senão seria uma briga uma com a outra. Então, tudo aquilo que é trazido como lei divina, a ciência caminha junto, vai descobrindo junto. O que ela entra em contradição é quando há o olhar do homem, a interpretação do homem. Aqui é interessante que a gente vai trazer o entendimento da união da lei de Deus com a ciência. Então, hoje já entende-se que o que a ciência afirma faz parte do que Deus criou. Mas há ainda algumas crenças que a gente demora para assimilar, E por que ele trouxe isso para nós? Que a ciência não vai diminuir, apoucar a obra divina. Muito pelo contrário. Porque ele lembrou, não é que ele lembrou, que a base do edifício, a questão 1,
que tudo ao seu tempo, mas que tudo tem uma inteligência maior por trás. Quando ele perguntou que é Deus, é a inteligência suprema e a causa primária, ou primeira, de todas as coisas. Então Deus está alinhado com as descobertas, não é uma coisa confrontando a outra. A ciência sempre vai estar de mãos dadas com Deus, nas descobertas. A ciência, então, ela só desvenda como. Então, como foi feito? Se tudo é da vontade dele, ele é a causa primária, então, assim, de tudo que ela descobre é só como foi feito, como ele fez. Que já existe. Que já existe, porque a ciência não mostrou nada, não se criou nada. Nada. Assim, ela só desmitifica o que a gente não sabe. É igual a gente pegar a ciência descobriu um elemento. Ela descobriu, mas já existia, não é que, né? Mas nem descobre, né? Nem descobre, Ela apresenta, né? Exatamente. Ela olha para aquilo. Então por isso ela está sempre, Senão ela seria maior que Deus, né? E aí a gente perderia essa... De acordo neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. A ciência e Moisés estão alinhadinhos. Moisés, porém, indica como sendo o dilúvio universal o ano 1654. Moisés coloca esse período, porque falou-se em dilúvio, ele coloca o dilúvio universal nesse período. E nós falamos que o dilúvio, nós não, né? A ciência já provou que houve um dilúvio universal antes do homem existir. O Wi-Fi estava pegando. Não estava pegando. Esse dilúvio ele deve estar falando do regional ali, né? Do regional, Que pra ele era O de ontem aqui em Limeira, mais ou menos, na saída aqui do centro. o universal, que pra ele não tinha universo. Não. Tinha só ele. Então, Moisés, porém, indica como sendo do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem. Então a geologia já apresentou isso, né? Atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Então esse dilúvio que ele fala universal, quando vai olhando no solo, né, no histórico solar do solo, não tem esse dilúvio universal. Há diversos dilúvios espalhados por alguns lugares, mas universal não. Tá? Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Então ele não está falando que pode ter existido um dilúvio diferente? Pode, mas até hoje a ciência não provou, não conseguiu. Então pensando nesse dilúvio regional, quando a gente teve os tsunamis da vida, se a gente imaginar que não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem comunicação, para aquela região foi um dilúvio universal, acabou com tudo. Né? Talvez alguém subiu num barquinho e virou Noé, daquela região. Teve Rio Grande do Sul. Né? Se não tivesse essa informação, essa rede de informação, teria sido um dilúvio também para aquela região e talvez eles achariam que foi um dilúvio universal. Né? Pode dar-se que de um momento para outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerrará uma figura. Aqui ele falava de um período em que nós ainda não havíamos, a ciência não havia trazido para nós a existência da espécie humana há anos atrás, né? Milhões de anos atrás, inclusive. Né? Então nós falamos de Homo sapiens, nós falamos de 200, 350 mil anos atrás, muito antes da criação. Mas há outra espécie que mais de 1 milhão de anos, de 2 milhões de anos que já descobriram agora também, né? Então, quer dizer, nesse período ele está dizendo, olha, pode ser que daqui a pouco eles achem, e aí passa a entender que era só realmente figurada essas informações. E isso a ciência já provou há um tantão de tempos, né?
A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Será que é do mesmo que ele está falando? Porque às vezes ele nem relatou que é o mesmo, a gente que está imaginando que é o mesmo. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos dilúvios, na noite dos tempos. Então, se realmente existiu esse dilúvio e Adão já existia, ele morreu no dilúvio. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se a este fato, como se aceita do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Kardec ele está colocando assim, né? Da mesma forma, nós estamos falando de Adão, nós estamos falando de Noé, que o dilúvio não é o mesmo. Então, contra a evidência, contra os fatos, não tem o que falar, né? Forçoso será aceitar. Ele já colocou na conta deles terem aceitado. Então, forçoso é aceitar sobre o dilúvio que esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra, está tudo certo. E os 6 períodos da criação. Isso aqui não está aceito ainda. Para nós está. Mas há linhas de pensamento e religião que não aceitam isso. Mas como ele já trouxe para nós, já provou e a ciência já provou, ele está falando, como já foi aceito, então, pela ciência e provado, que os 6 dias não são 6 dias, são 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. É uma hipótese. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos, ou seja, menos hipotética. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo, em que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Se teve o dilúvio, começou com Noé de novo. Ora, quando os hebreus, nós já falamos sobre isso também, né? Quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. Já era civilizado, então não era primitivo, né? A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Então, quando eles chegaram lá, essa região já estava desenvolvida. Então, eles não estavam no estado primitivo, eles não estavam descobrindo a partir dali, já tinha civilização. Depois eu volto nessa aqui. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem, Noé, houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, supostos que os outros não os fossem. Mas também, se eu imaginar que os outros países não eram populados, veio tudo de Noé. Mas também que neste curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então, quando a gente vai olhar a sociedade, a cultura, quando a gente vai observar os seres humanos, num espaço tão pequeno, não teria como ter dado um salto dessa questão do primitiva ao estado intelectual, né?
Então, somente esse período seria insuficiente para tudo isso. Então, por isso que Kardec trouxe na questão 48, ó, podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres na Terra? E aí eles disseram, não, todos os vossos cálculos são quiméricos, são insuficientes. Ele está fazendo a revisão, né, gente? Lembra disso, tá? A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. Lembra que a Helena trouxe para a gente que há condições físicas, né, diferentes, adaptadas para cada localidade, não é? O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Nós já falamos sobre isso também, mas se eu admitir que nós somos o cruzamento de diversas raças, eu tenho que lembrar que, então, houve diversas raças, diversos seres vivos ou homens surgindo em locais diferentes do globo, não vindo de um local só, de uma árvore só, certo? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, que fisicamente ela é muito diferente, né? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quando a hipótese de uma origem comum, ou seja, uma única origem, né, do nascimento, para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Então ele está trazendo para nós que nós não podemos imaginar em transformações. Nós temos que entender que tiveram realmente várias origens, não tudo partindo de um único homem. Eu não posso imaginar nessa metamorfose, né? Então há características diferentes, realmente. Aí Kardec vai concluindo para nós nesse último parágrafo, então, tudo que ele quis dizer até aqui, né? Tudo ao invés se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Ou seja, o homem já existia antes desse período que eles falam, certo? Antes de Adão também. Que diversas são as origens, ou seja, a poligenia, ou seja, não é todo mundo vindo de um único tronco, houve vários surgimentos ao mesmo tempo em localidades distintas do globo. Que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Então Adão, quando teve lá, ele como primeiro homem, numa região que não tinha ninguém, então descobriu um pedacinho de terra, aí eu vou começar a viver, eu fui o primeiro homem daquela terra. Essa é a ideia do Adão. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial confundida com um cataclismo geológico. E atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. E isso faz ver... Vamos voltar. E atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Eu acho que faltou um pedacinho aí, não faltou? Não? O
Mas A alegoria É. é a forma que todos os livros sagrados falam. todos os livros falam. Então, todos os povos trazem esse olhar simbólico, né? Tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Então, ou seja, não é sábio nosso rotular ou dizer que está errado, discriminar, né, uma doutrina que mais cedo ou mais tarde a ciência pode provar o contrário. As ideias religiosas, longe de perder alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse, o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Ou seja, se nós não quisermos manter a nossa fé racional, é preciso de fato que a gente esteja alinhado com a ciência. Por isso Kardec coloca muito esse pilar da ciência, da religião e da filosofia. Para cada descoberta a gente possa compreender que ela caminha junto com a ciência, né? Então a única forma realmente é de caminharmos de par com a ciência. Então cada descoberta a gente vai lá e vê. Está coerente com o que foi descoberto? Kardec diz, olha, se estiver errado vocês seguem a ciência. Até hoje está tudo certo. Tá? Então ele fez aqui nesse item, ele fez um resumo de todas as outras questões que nós já havíamos apresentado. Tá bom? Alguma dúvida?